passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de mistérios aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje eu lhes trago mais um vídeo da playlist de mistérios. Histórias de coincidências e sincronicidades notáveis nunca deixam de nos fazer balançar a cabeça em puro espanto, perplexidade e deleite em como o universo às vezes funciona. São apenas casos de mera coincidência, o aparecimento aleatório de probabilidades aparentemente remotas, ou há algo mais profundo, mais significativo e, em última análise, mais misterioso acontecendo? Pois então, trarei algumas dessas histórias para nos fazerem pensar e se questionar. Saber que histórias seriam essas? Aguardem após a intro do canal. Até já! Esses dois contos surpreendentes de coincidências vêm da Noruega e envolvem peixes. Valdemar Andersen estava pescando no Mar do Norte quando ficou feliz em pegar um bacalhau de bom tamanho. Ele o levou para casa e começou a prepará-lo para uma refeição. Ao abrir o estômago do peixe, ele encontrou um brinco de ouro. Percebendo o que parecia familiar, ele o presenteou para sua esposa, que confirmou que era o brinco que ela havia perdido ao cair na água uma semana antes. A segunda história aconteceu em 1979 e envolve um garoto de 15 anos chamado Robert Johansen, que estava pescando em um fiord norueguês. Ele ficou muito satisfeito em trazer um bacalhau de 10 libras que poderia servir como o jantar da família naquela noite. A avó, orgulhosa do menino, concordou e começou a preparar o peixe para o jantar. Ela ficou chocada ao encontrar dentro do estômago do bacalhau um anel de diamante, que ela instantaneamente reconheceu como uma valiosa herança de família, que ela perdeu no fiord enquanto pescava cerca de 10 anos antes. Um autor promissor ficou perturbado ao encontrar seu manuscrito no gramado da frente. Era um manuscrito que ele dera ao editor na esperança de publicá-lo, mas aparentemente fora jogado desrespeitosamente por cima da cerca do jardim da frente. A editora realmente não gostou tanto assim. Ele ligou para o editor e perguntou por que seu trabalho havia sido desconsiderado com tanta falta de respeito. O editor explicou que não era esse o caso. Na verdade, ele tinha grandes esperanças no manuscrito. Então, o que aconteceu? Enquanto jantava em um restaurante, ladrões arrombaram seu carro e roubaram várias coisas, inclusive o manuscrito. Mantendo os objetos de valor, os ladrões mais tarde simplesmente jogaram o manuscrito fora, por cima de uma cerca, bem no jardim da frente do autor. O Dr. Lawrence Leshan estava pesquisando um livro que estava escrevendo sobre misticismo. Ao consultar a colega a doutora Nina Rindernoir
sobre o assunto, ela ofereceu vários conselhos a ele, inclusive a compreensão das diferenças entre o misticismo ocidental e o oriental. Para ajudar nesse entendimento, ela recomendou a Leixão um livro intitulado The Vision of Asia, de Kramer Bing. Não muito tempo depois, Leixão começou a procurar por este livro, mas não conseguiu encontrá-lo em 2 bibliotecas especializadas. Então, enquanto caminhava para casa, sentiu-se compelido a seguir um caminho um pouco diferente. Enquanto ele estava parado em uma esquina esperando o semáforo mudar, ele olhou para o chão e viu um livro ali. Ele pegou e era o livro que ele procurava, The Vision of Asia. Essa história tem uma última e estranha reviravolta. Leixão ligou para a doutora Ridenoir para contar a ela sobre a notável coincidência em relação a esse livro que ela havia recomendado tanto. Sua resposta intrigante foi que ela nunca tinha ouvido falar do livro. Como assim? Em 1899, durante uma turnê pelo Texas, o ator canadense Charles Coughlin caiu e morreu na cidade de Galveston. Seu corpo foi colocado em um caixão de chumbo que foi lacrado e enterrado em um cofre. Um ano depois, um forte furacão atingiu Galveston, causando muita destruição, incluindo o cemitério onde Coughlin foi enterrado. Seu caixão foi levado para fora do cofre e do cemitério pelas águas furiosas e foi levado para o mar. O caixão flutuou durante anos nas correntes oceânicas, saindo do Golfo do México ao longo da costa da Flórida e entrando no Oceano Atlântico, onde a corrente do Golfo o carregou para o norte. O corpo de Coughlin havia flutuado mais de 5.600 milhas quando foi finalmente descoberto em 1908 por um pescador nas margens da ilha Prince Edward, a casa de Coughlin. Seu corpo foi sepultado no adro da paróquia onde foi batizado. Essa história fará você se perguntar se a ideia de uma tupa é uma realidade. Um tupa nada mais é do que a forma de pensamento, um objeto tornado real simplesmente porque ele é pensado ou meditado. Considere a experiência de Barry Smith, que estava participando de um baile à fantasia a pedido de um amigo. Antes do baile, ele foi jantar com um amigo em um restaurante. Mais tarde, quando estava trocando de roupa, ele notou que sua caneta de ouro havia sumido e tinha certeza de que a levara consigo durante o jantar. Ele fez uma busca minuciosa e não encontrou a caneta. Então, ele voltou ao restaurante e a descreveu para a equipe. Era uma caneta Shepherd, dourada, com a inscrição de seu nome, B. Smith. Barry ficou bastante satisfeito quando um dos funcionários disse que havia encontrado e devolveu a ele. Naquela noite, enquanto Barry fazia as malas para voltar para casa, ele encontrou sua caneta Shepherd de ouro, outra com a inscrição B. Smith, no fundo de sua bolsa. Então, de onde veio a do restaurante e a quem pertencia? Barry devolveu aquela ao restaurante e soube que ninguém havia reclamado dela. A caneta duplicada foi de alguma forma fabricada do nada? Ou isso foi apenas uma coincidência bizarra e inexplicável? As histórias de vidas quase idênticas de gêmeos idênticos são muitas vezes surpreendentes, mas talvez nenhuma mais do que as de gêmeos idênticos nascidos em Ohio. Os meninos gêmeos, eles foram separados no nascimento, sendo adotados por famílias diferentes. Desconhecidos um do outro, ambas as famílias chamaram os meninos de James. E aqui as coincidências apenas começam. Os dois James cresceram sem saber um do outro, mas ambos buscaram treinamento policial.
Ambos tinham habilidades em desenho mecânico e carpintaria, e cada um se casou com mulheres chamadas Linda. Ambos tiveram filhos, um chamado James Alan e outro chamado James Alan, só que com 2 L's. Os irmãos gêmeos também se divorciaram de suas esposas e se casaram com outras mulheres, ambas chamadas Betty. E ambos tinham cachorros que batizaram de Toy. 40 anos após a separação na infância, os 2 homens se reuniram para compartilhar suas vidas incrivelmente semelhantes. Em Detroit, em algum momento da década de 1930, uma jovem mãe deve ter sido eternamente grata a um homem chamado Joseph Figlock. Enquanto Figlock caminhava pela rua, um bebê caiu de uma janela alta em cima de Figlock. A queda do bebê foi amortecida e tanto o homem quanto o bebê saíram ilesos. Um golpe de sorte por conta própria, mas 1 ano depois, o mesmo bebê caiu da mesma janela para o pobre e desavisado Joseph Figlock, enquanto ele passava novamente por baixo da janela. E novamente, ambos sobreviveram ao evento. Em 2002, irmãos gêmeos de 70 anos morreram com poucas horas de diferença após sofrerem acidentes separados na mesma estrada no norte da Finlândia. O primeiro dos gêmeos morreu ao ser atropelado por um caminhão, enquanto ele andava de bicicleta em Harri, 60 quilômetros ao norte da capital, Helsinki. Ele morreu a apenas 1,5 quilômetros do local onde seu irmão foi morto. Isso é simplesmente uma coincidência histórica. Embora a estrada seja movimentada, os acidentes não ocorrem todos os dias, disse a policial Marja-Lena Huhtala a Reuters. Fiquei de cabelo em pé quando soube que os 2 eram irmãos e gêmeos idênticos. Veio à mente que talvez alguém lá de cima tivesse algo a dizer sobre isso, disse ela. Em 1858, Robert Fallon foi morto a tiros, um ato de vingança daqueles com quem ele jogava pôquer. Fallon, eles alegaram, ganhou o pote de $600 por meio de trapaça. Com o assento de Fallon vazio e nenhum dos outros jogadores dispostos a aceitar os agora infelizes $600, eles encontraram um novo jogador para ocupar o lugar de Fallon e apostaram nele os $600 do homem morto. Quando a polícia chegou para investigar o assassinato, o novo jogador havia transformado os $600 em $2.200 em ganhos. A polícia exigiu os $600 originais para repassar aos parentes mais próximos de Fallon, apenas para descobrir que o novo jogador era o filho de Fallon, que não via o pai há 7 anos. Joseph Aigner era um pintor de retratos bastante conhecido na Áustria do século XIX, que aparentemente era um sujeito bastante infeliz. Ele, várias vezes, tentou o suicídio. Sua primeira tentativa foi aos 18 anos, quando tentou se enforcar, mas foi interrompido pela misteriosa aparição de um monge capuchinho. Aos 22 anos, ele tentou novamente se enforcar, mas foi novamente salvo do ato pelo mesmo monge. 8 anos depois, sua morte foi decretada por outros que o condenaram à forca por suas atividades políticas. Mais uma vez, sua vida foi salva pela intervenção do mesmo monge. Aos 68 anos, Aigner finalmente conseguiu se suicidar. Sua cerimônia fúnebre foi conduzida pelo mesmo monge capuchinho, um homem cujo nome Aigner nunca soube. Mark Twain nasceu no dia da aparição do cometa Halley, em 1835, e morreu no dia de sua próxima aparição, em 1910. Ele mesmo previu isso em 1909, quando disse: "Cheguei com o cometa Halley em 1835.
Ele está vindo novamente no próximo ano e espero sair com ele. Quando Norma Mailer começou seu romance Barbary Shore, não havia planos de ter um espião russo como personagem. Enquanto trabalhava nisso, ele introduziu um espião russo nos Estados Unidos como personagem secundário. À medida que o trabalho avançava, o espião se tornou um personagem dominante do romance. Depois que o romance foi concluído, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos prendeu um homem que morava apenas um andar acima de Mailer, no mesmo prédio de apartamentos. Ele era o coronel Rudolf Abel, considerado o principal espião russo que trabalhava nos Estados Unidos. Em 1626, um peixeiro em Cambridge, Inglaterra, puxou um livro ainda legível encapado com lona da barriga de um peixe pescado. Provou ser um tratado teológico escrito por John Fritz 100 anos antes. Os escritos de Fritz fizeram com que ele fosse queimado na fogueira, como herege em 1533. O manuscrito foi escrito enquanto Fritz estava preso em Oxford em um porão, usado para armazenar peixes, onde outros prisioneiros realmente morreram devido ao fedor. Para honrar as circunstâncias de sua composição e lançamento, o livro foi reimpresso em 1627 como Vox Pixis, literalmente Voz do Peixe, e o livro não foi queimado. Na história de Edgar Allan Poe, de 1838, com o título A Narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket, há uma história sobre 3 sobreviventes de naufrágios famintos assassinarem e consumirem seu companheiro chamado Richard Parker. Algumas décadas depois, em 1884, 3 marinheiros naufragados na vida real foram julgados pelo assassinato do 4º marinheiro. Seu nome também era Richard Parker e ele também foi comido. Em 1883, abandonada por seu amante Henry Ziegler, uma mulher do Texas suicidou-se com uma arma de fogo. Em busca de vingança, seu irmão foi atrás de Ziegler. No entanto, ele não sabia que a primeira bala havia errado e cravado em uma árvore, e então ele tirou a sua própria vida. 30 anos depois, em 1913, o Henry Ziegler decidiu derrubar essa árvore com dinamite, a árvore cuja bala estava perdida há muito tempo. Impulsionada pela explosão, finalmente a bala encontrou seu alvo na segunda tentativa, na cabeça de Ziegler, matando instantaneamente. Em 28 de julho de 1900, parando por acaso em um restaurante nos arredores de Milão, o rei Humberto I da Itália ficou surpreso ao encontrar o seu sósia, o dono do restaurante, no rosto e também outras aparências físicas. Seu nome também era Humberto e nasceu na mesma cidade com o mesmo aniversário, 14 de março de 1844. Ambos os homens se casaram com mulheres chamadas Margherita no mesmo dia, 22 de abril de 1868, e ambos tiveram filhos chamados Vitória. Eles haviam sido condecorados 2 vezes por bravura, e ambas as vezes nas mesmas cerimônias, uma vez em 1866 e novamente em 1870. O dia da coroação do rei Humberto I foi o mesmo dia em que o dono do restaurante abriu o restaurante. Quando o dono do restaurante saiu para buscar as refeições, o espantado rei Humberto proclamou: "Amanhã pretendo fazer daquele homem um cavaleiro da coroa da Itália." Mas quando ele perguntou sobre seu sósia no dia seguinte, o rei ficou chocado ao saber que ele foi morto a tiros. No momento seguinte, o rei Humberto também morreu. Ele foi baleado 3 vezes por um assassino. Na década de 1920, em um trem excepcionalmente vazio no Peru, 3 ingleses ficaram surpresos ao descobrir que compartilhavam nomes semelhantes. O nome do primeiro homem é Bingham, o nome do segundo homem é Powell, enquanto o terceiro homem disse: "Acredite ou não, senhores, sou Bingham Powell."
Em 6 de junho de 1944, no mês que antecedeu a invasão aliada da Europa, as soluções para as pistas das palavras cruzadas do Telégrafo Diário de Londres incluíam Netuno, Omaha, Utah, Mulberry e Overlord. Todas essas palavras eram palavras secretas do dia D e todas publicadas por pura coincidência. Em 1953, no Savoy Hotel de Londres, um colunista de jornal, Irving Kupcinet, ficou surpreso ao encontrar itens pertencentes a seu velho amigo, o empresário Harry Honey. 2 dias depois, Kupcinet recebeu uma carta de Harry Honey. Você nunca vai acreditar, mas acabei de abrir uma gaveta aqui e encontrei uma gaveta com o seu nome, enquanto estava hospedado no Hotel Meurice, em Paris. Em 1985, houve um acidente automobilístico. O nome da vítima é John Stott, testemunhado por Bernard Stott, investigado pela policial Tina Stott e administrado pelo sargento Walter Stott. E os 4 não eram parentes. Seriam todas essas histórias meras coincidências? Então, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Eu achei bastante intrigante. Era para eu ter feito esse vídeo já há um tempo. E são várias histórias de coincidências, sincronicidades. Será que é meramente uma coincidência ou será que é o universo conspirando de alguma forma para esses fatos acontecerem? E aí, o que vocês acham? Vocês conhecem alguma história assim semelhante? Até vivenciaram algo parecido? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, a opinião de vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de mistérios, há uma playlist de lenda, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de mistérios aqui no canal. Beijo, tchau!